Vamos iniciar a gravação agora, tá bom? Eu peço que vocês fechem o áudio, porque para aparecer, né, a imagem direitinho aqui, aí fica mais fácil, tá bom? Então, gente, a nossa conversa de hoje, né, a proposta aqui da gente hoje, da nossa conversa hoje, é pensar um pouco sobre os benefícios da meditação, né? Como que a meditação ela pode nos beneficiar na nossa vida cristã, no nosso relacionamento com o Senhor, né? Como que o tema aqui da nossa conversa de hoje é como que a meditação pode me ajudar a permanecer em Jesus, né? A palavra permanecer, ela tem muito a ver com a meditação, né? Quando a gente pensa em permanecer, né? Permanecer. Muita gente poderia dizer: ah, mas eu permaneço em Jesus, eu sou cristã há 30 anos, há 20 anos, há 40 anos, há 10 anos eu permaneço em Jesus, né? E realmente a gente tem buscado permanecer no relacionamento com o Senhor. Mas pensando no significado dessa palavra permanecer, quando a gente pensa no nosso dia a dia, como é permanecer em Jesus no nosso dia a dia, né? O que que significa isso? Permanecer em Jesus no dia a dia. O que que vocês acham quando vocês pensam nisso? Que seria permanecer? Quem quiser ir colocando aqui no chat, tá, gente? Pode falar pelo chat, tá bom? Também. Peraí que eu tô tentando achar aqui o meu negócio que fugiu. Ai. E aí, a gente vai começar a pensar nisso, né? Como seria isso na vida cristã? E às vezes a gente também tem alguns receios, né? Permanecer é estar no Senhor. Isso, Mara. Muito bom. Acho que teve mais alguém aqui que comentou, deixa eu ver. É. Também às vezes, a gente fica com receio de pensar na meditação por ter algumas ideias, né, da meditação. Às vezes a gente associa a meditação a práticas esotéricas, a práticas do Oriente, ao misticismo, né? E aí a gente acaba se afastando um pouquinho por pensar na meditação nessa perspectiva. É verdade que a meditação ela é amplamente utilizada, né? Por várias pessoas, em vários contextos diferentes, em várias religiões também se medita, né? Mas não quer dizer que nós cristãos também não podemos fazer o uso da meditação. Pelo contrário, a Bíblia ela fala bastante sobre o ato de meditar. Quantas vezes na palavra, na Bíblia, nós não somos convidadas a meditar? Não é verdade? A gente é convidada a meditar. Vários momentos a palavra meditação ela permeia todas as escrituras e nós somos convidados a ter essa prática. Pode ser que a gente conheça a prática de meditar apenas com um tipo de foco, né? Apenas com um tipo de ênfase. E aqui eu quero mostrar para vocês que existem várias possibilidades dentro da meditação, né? E queria também mostrar para vocês o quanto a gente pode se beneficiar de estar presentes com o Senhor, né? De experimentar da presença dele com mais intensidade, de poder
desfrutar mais da presença de Deus. Eu acho que a meditação no contexto cristão, ela tem essa proposta de que a gente possa desfrutar mais da presença de Deus. Eu estava aqui conversando com a Mara no começo, a gente estava falando do quanto os nossos dias estão acelerados, muito acelerados. E às vezes a gente vai perdendo essa prática, esse hábito de desfrutar da presença das pessoas que a gente ama, da presença de Deus, de poder tomar um cafezinho com tranquilidade, de poder tomar um chá, né, Edma, com tranquilidade também. Então, nós estamos num tempo de muita aceleração, e isso vai fazendo com que a gente viva no automático e perca as oportunidades de desfrutar, de prestar atenção ao que a gente está vivendo, né? E aí, já entrando na próxima questão aqui, o que é meditação? Então, assim, não é só práticas orientais, né? A meditação, em sua essência, é um convite ao descanso e à permanência e à presença. Estar permanentemente presente, né? Tentar, pelo menos, exercitar a presença. Que quando a gente for tomar aqui uma xícara de chá, eu também trouxe o meu, né? A gente possa desfrutar desse momento, sabe, gente? Estar presente aqui no momento. Seja uma coisa muito simples, como tomar uma xícara de chá, mas que a gente possa desfrutar desse momento com todos os nossos sentidos, com todo o nosso tempo, sentindo, né, usando o olfato, o tato, a visão, todos os nossos sentidos para vivenciar essa experiência. Porque às vezes a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, tá tomando chá e está pensando em outra coisa, e está pensando no que tem para fazer amanhã, e está preocupado com o que aconteceu ontem. Então, às vezes, a gente está aí numa mistura de muitas coisas e não está conseguindo se conectar ao presente, né? E como é importante, não só para a nossa vida cristã, mas para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física, a gente conseguir se conectar com o presente. Então, meditar, quem tiver com papel e quiser anotar, vocês podem ir fazendo anotações do que fizer sentido para vocês, do que vocês acharem mais interessante, tá bem? Meditar não é fugir da realidade, é mergulhar profundamente na presença de Deus que nos sustenta o tempo todo, mesmo em meio ao caos. Muita gente também tem essa ideia de que meditar é fugir da realidade. Não é fugir da realidade, é o contrário. Meditar é estar inteiro, estar inteira no presente. É a gente conseguir se conectar com o que está acontecendo com a gente agora, com todo o nosso ser, envolvendo toda a nossa atenção, envolvendo os nossos sentidos. É a gente conseguir estar presente, estar inteiro na experiência vivenciada agora. Então, meditar é estar no agora, é simplesmente parar e estar presente, né? Essa frase, né, é do John Kabat-Zinn, ele é um professor de medicina e é o criador do protocolo do Mindfulness. E ele criou, né, o protocolo do Mindfulness, olha só que interessante, para tratar pacientes com dores crônicas. Então, a meditação, ela é amplamente utilizada na saúde, né? Na saúde física, na saúde mental, por profissionais, né, de diversas áreas. E o John Kabat-Zinn, que é um professor de medicina, ele começou a investigar, né, fazer pesquisas sobre o uso da meditação para tratar dores crônicas. Olha só, vocês já tinham parado para pensar nisso? Que a meditação, ela pode tratar dores crônicas? Muito interessante, né? Imagine
outras questões, né? Assim, que a gente pode achar que são menores, mas não menos importantes também, né? Então, aqui em João, capítulo 15, versículo 4, Jesus, ele nos chama para permanecer nele. Olha que interessante, né? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Quando a gente pensa aqui em permanecer em Jesus, eu penso bastante aqui na perspectiva da meditação, da gente permanecer conectadas com Jesus, né? Conseguir perceber a presença dele, conseguir se conectar com ele durante o nosso dia. Porque nós sabemos muitas coisas sobre Jesus, nós estudamos a Bíblia, né? Fazemos estudos bíblicos, ouvimos pregações, lemos, nos aprofundamos, mas às vezes toda a informação que a gente tem sobre Jesus ela não se conecta com a nossa capacidade de estar na presença dele, de desfrutar da presença dele. São às vezes coisas desconectas, né? Às vezes eu escuto pessoas falarem: "Ah, eu sou cristã há tanto tempo, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de sentir a presença de Deus, de me conectar com Deus, de ouvir a voz de Deus, de perceber o Espírito Santo." E tudo isso, a meditação pode nos ajudar nessa questão de aguçar os nossos ouvidos para ouvir o Espírito Santo, para sentir a presença de Deus, para perceber, né? Porque o Senhor, ele está com a gente. Às vezes, a gente ainda não está com os nossos sentidos assim prestando muita atenção. Às vezes tem coisas que nos atrapalham de prestar atenção na presença de Deus, né? Tem coisas dentro de nós que nos atrapalham, coisas do lado de fora que chamam muito a nossa atenção e também nos atrapalham de perceber a presença de Deus. E quanto mais a gente praticar a meditação, mais a gente vai aguçar todo o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma, os nossos sentidos, para permanecer em Jesus. E isso é tão rico, né? Eu acho que é tudo o que a gente quer, é permanecer em Jesus. É o que dá sentido para a vida cristã, né? É estar com Ele, desfrutar da presença dEle, permanecer com Ele, né? Na meditação, na live passada, eu fiz uma prática de meditação aqui usando uma uva passa. E aí, quem estava aqui na live passada? Tinha alguém na live passada que participou dessa prática? Como não tinha, eu vou propor fazer hoje novamente. Pode ser? Vocês topam? Pode ser. Vocês podem pegar aí duas uva passas, ou então duas castanhas, duas coisinhas pequenas, dois pedacinhos de chocolate, para a gente fazer agora essa prática de meditação, tá bem? Eu trouxe aqui duas uva passas. Mas quem não tiver uva passa, pode ser castanha, pode ser amendoim, tem que ser dois, tá bom? Dois. Só duas unidades, não precisa de muito, não, tá? Uva passa, um pedacinho de chocolate, dois alimentos pequenininhos, ou amendoins, ou castanhas. Então, o que que a gente vai fazer agora, meninas? A gente vai pegar a primeira uva passa e vai comer, só comer mesmo normal. Todo mundo comeu aí seu alimentinho pequeno? Agora, com a segunda uva passa, a gente vai fazer diferente agora. Então, a gente vai gastar um tempinho maior
aqui prestando atenção na uva passa. Primeiro a gente vai colocar a uva passa na mão, vai olhar, pode pegar assim, né? Você pode olhar bem a sua uva passa, notando o formato, a cor, as características da uva passa, procurando notar com o olhar, né? Usando esse sentido da visão para experimentar a sua uva passa. Agora a gente vai sentir com os dedos, ou você pode apertar um pouquinho a uva passa, sentir a textura, sentir as ruguinhas da uva passa, notar que ela tem ruguinhas, né? Pode colocar na palma da mão, passar a uva passa assim na palma da sua mão, sentindo essa uva passa. Agora, quero convidar vocês a fechar os olhos e sentir o cheiro da uva passa. Colocar a uva passa assim perto das narinas, aguçando o olfato, sentindo o cheiro, notando se enquanto você sente o cheiro da uva passa, se vem alguma lembrança, algum pensamento, alguma memória, observando o que acontece enquanto você sente o cheiro da uva passa. Tem pessoas que gostam muito de uva passa, outras não, né? Então, mesmo que você não goste muito de uva passa, eu quero te convidar a ter essa experiência, né? De perceber a uva passa. E agora, quero te convidar a colocar na sua boca. Não comer ainda, só colocar dentro da boca. E sentir a uva passa dentro da sua boca. Brincar com ela um pouquinho aí dentro da boca. Ver se já sai algum sabor sem morder. Agora quero te convidar a dar só uma mordida na uva passa e notar o que vai acontecendo aí. O que você nota agora? Agora mais uma mordida e agora você pode ir mastigando devagar, notando o sabor, engolindo, notando esse ato de engolir também. E aí, meninas? Foi do mesmo jeito a experiência da primeira uva passa quanto a segunda? Não, né? Foi diferente, não foi? A primeira, a gente comeu no automático, né? E a segunda, a gente parou para sentir a uva passa, a desfrutar da uva passa com todos os nossos sentidos, a aumentar a nossa consciência do que a gente estava comendo, né? E essa segunda experiência que a gente teve é uma experiência meditativa. A gente pode praticar a meditação enquanto come, enquanto arruma a casa, enquanto faz atividade física, enquanto toma uma xícara de chá, uma xícara de café. Porque a meditação é a gente conseguir ampliar a nossa consciência do que a gente está fazendo, ampliar a consciência da experiência que a gente está tendo.
Então, quanto mais a gente prestar atenção, conseguir levar o nosso foco, a nossa atenção, não só a nossa atenção mental, tá? Não é só uma questão da mente, do cognitivo, é uma atenção dos nossos sentidos, é uma atenção do todo o nosso ser, é a gente estar inteiro na presença, inteiro na experiência, né? Vivendo essa experiência de forma inteira. Então, agora, depois de ter feito essa experiência com a uva passa, deu para entender melhor, assim, o que é a proposta da meditação? O que que vocês me dizem? Quem quiser falar aí pelo chat, pode falar, tá bom? Então, o que acontece, né? Na segunda vez, a gente foi explorar a experiência com mais consciência, envolvendo todos os nossos sentidos, né? A gente usou o tato, usou a visão, usou o olfato, usou o paladar, né? Então, a gente pôde sentir essa uva passa com todos os nossos sentidos envolvidos. E aí, assim pode ser com Deus também, né? A gente pode sentir a presença de Deus, desfrutar da presença de Deus com todos os nossos sentidos também. O nosso corpo é dotado de vários sentidos. E quem nos fez assim foi o Senhor. O Senhor nos fez com diversos sentidos. O Senhor nos fez com emoção, né? Com a capacidade de se emocionar, de ter sentimentos, de pensar, de imaginar. Então, todos esses sentidos e mecanismos que nós temos, né, foram dados por Deus. O Senhor nos dotou de tudo isso para que a gente pudesse ter uma experiência completa. O que eu noto, assim, eu vejo que as últimas gerações de cristãos são pessoas muito voltadas para um cristianismo da informação, da mente, do estudo. É importante a gente estudar, se aprofundar no conhecimento bíblico, mas a gente não pode deixar de lado o vivenciar o conhecimento que a gente tem, né? Então, a informação, o conhecimento bíblico que a gente tem, ele tem que andar, caminhar lado a lado com a experiência. Senão, a gente fica com um cristianismo que parece que fica localizado só assim na testa, né? O restante do nosso corpo não desfruta da presença de Jesus, de tudo que o Senhor tem para nós e promete para nós, né? Para nossa vida, que começa aqui na terra. Toda a plenitude que Deus propõe para nós começa aqui na terra, já começou. Não são coisas que a gente vai viver só quando chegar no céu. Nós temos já a possibilidade de relacionar com Jesus, com Deus Pai, com o Espírito Santo, porque Jesus já nos proporcionou isso, né? Pelo sacrifício dele. Nós somos chamados de filhas, de filhos no Senhor. Então, nós já pertencemos ao Senhor, já pertencemos a essa família e já podemos desfrutar. Então, a simples ação de comer uma uva passa, que é uma coisa tão às vezes simples que a gente faz sem nem sentir, pode se tornar algo extraordinário. A simples ação de tomar um chá pode se tornar algo maravilhoso também, né? O ordinário se torna extraordinário quando você aprende a prestar atenção. E assim também é com o Senhor, né? Quando a gente aprende a prestar atenção nos pequenos detalhes, a gente descobre que Deus é cada vez maior, que a gente desfruta de um Deus muito grande que também presta atenção aos detalhes. Sabe, quando eu começo a observar as flores, as frutas, as árvores,
eu fico maravilhada pensando, né? Olha como Deus presta atenção aos detalhes, né? Para criar tantas coisas lindas, como Deus presta atenção aos detalhes. É um Deus detalhista, né? E a gente pode usar todos os nossos sentidos. Usar os nossos sentidos dá significado às nossas experiências, né? E à nossa vida. Eu tenho certeza que vocês têm alguma boa lembrança, por exemplo, associada a um cheiro de uma comida. Tem algum tipo de comida que quando vocês sentem o cheiro, você fala: Ah, quando eu sinto esse cheiro, eu lembro de tal situação. Quando eu sinto esse cheiro, eu lembro da minha mãe, do meu pai, de alguma coisa assim. Ou quando eu sinto esse gostinho me lembra tal situação da minha infância, né? A gente vai guardando memórias relacionadas aos sentidos, porque os sentidos, eles vão dando sentido para as nossas experiências, né? Então, a gente pode experimentar cada vez mais do Senhor, né? Não é muito pelo fazer ou saber que nos conecta a Deus, mas é o sentir e saborear a presença dele. Faz sentido para vocês, meninas que estão ouvindo? Então, meditar é desacelerar e estar presente. Estar presente com Jesus, estar presente conosco mesmo, estar presente com o que nos cerca, com as pessoas com que a gente está relacionando, né? Às vezes a gente está tão acelerada, está numa vida tão automatizada, que a gente já não presta atenção nas pessoas com que a gente relaciona, nas situações, a gente deixa de experimentar o presente, porque está conectado a muitas coisas ao mesmo tempo, né? E a meditação, como prática cristã, é a gente conseguir estar presente com o Senhor agora. Muitas coisas podem atrapalhar a gente, né? Quando a gente quer tirar um tempo de oração, parece que às vezes tanta coisa vai surgindo, é um monte de pensamentos, às vezes vem preocupações com o futuro, vem ansiedades relacionadas ao passado. E tudo bem, a gente também precisa exercitar a aceitação, entender que os pensamentos eles vêm e a gente não precisa se agarrar a eles, é só deixar eles irem, né? Se você está orando, vem assim um pensamento intruso, não fique assim muito frustrada, puxa, isso me atrapalhou aqui. É só não gastar muito tempo com ele, deixar ele passar, deixar eles irem, né? Para que a gente consiga focar mais aqui no presente. Assim também, se você está numa prática de meditação, eu estou aqui, a minha proposta hoje é prestar atenção aqui no meu chá. Aí eu estou tomando chá, desfrutando, prestando atenção, mas de repente o potinho de canetas me chama a atenção também. Aí é tudo bem, é só você voltar, viu que a sua atenção mudou de lugar? Volta e se conecta de novo aqui, né? Porque às vezes a gente fica frustrado e acaba perdendo aquele momento, né? E aí, gente, a gente está vivendo, né, como eu estava falando, nesse tempo de consumo, muito consumo, né? É um consumo excessivo, a gente consome muitas coisas, muitas informações, e não tem tempo para desfrutar de coisas simples, de coisas pequenas e importantes. Às vezes, o excesso de informações, o excesso de coisas nos atrapalha bastante e também nos adoece, né? Tem a questão da rapidez, é tudo muito rápido. A gente tem que ser rápido, a gente não pode desacelerar, a gente é chamado a ser muito rápido. E a questão da superficialidade faz com que tudo seja raso. A gente vai perdendo a profundidade das experiências, das relações, às vezes pela falta de tempo. Parece que o tempo está curto o tempo todo, né? E a gente precisa aprender a desacelerar.
E a meditação, ela ensina isso para gente. É uma prática de desacelerar, de estar presente, de desfrutar da experiência, uma de cada vez, né? E entendendo que o Senhor, ele vai suprir as nossas necessidades. Aqui em Mateus 6, né, ele fala isso, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, a gente pode se aprofundar. O essencial, às vezes, a gente está perdendo o que é essencial, né? E as práticas de meditação, ela tem muitos benefícios, né? Mais clareza para perceber a voz de Deus, né? Mais serenidade, a gente pode desfrutar de mais serenidade para confiar nos planos de Deus, né? Mais força emocional para responder às situações. E ela pode nos ajudar também em situações de ofensa, né? Quando uma pessoa nos ofende, às vezes a gente é muito rápido em revidar, né? Quando a gente começa a meditar mais, a gente para sentir a situação, para vivenciar com mais calma e para responder com mais graça também, né? Em momentos de dúvidas, a gente pode ter mais tranquilidade para buscar direção de Deus, buscar a paz de Deus antes de agir, né? E mesmo em situações de caos, a gente pode encontrar momentos de descanso na presença de Deus também. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? E deixar aqui uma frase final e um convite. Meditar é abrir espaços para ouvir a voz de Deus em um mundo cheio de ruídos, né? Às vezes são tantos barulhos, são tantos ruídos internos, externos, que fica difícil ouvir e desfrutar da voz de Deus, né? E também quero fazer um convite para vocês. Eu tenho um grupo de estudos e meditação inspirado nesse livro aqui, Curando o Coração Órfão. É um livro que fala da filiação no Senhor, como que a gente pode desfrutar mais desse lugar de filhas do Senhor, né? Fala bastante sobre isso, né? Sobre aprofundamento da nossa fé. É um grupo fechado de mulheres cristãs, né? O tema principal é a identidade em Cristo, o aprofundamento, o fortalecimento espiritual. E eu vou começar um novo grupo agora no dia 15 de janeiro. É uma quarta-feira. A gente vai estar fazendo 15 reuniões, 15 encontros. A cada quarta-feira, um encontro online. Os encontros têm 90 minutos e eles são organizados assim. Tem um momento que a gente vai discutir a leitura de um capítulo do livro, em outro momento a gente faz uma meditação, uma prática de meditação que eu preparo, uma prática relacionada com o tema de cada capítulo desse livro, né? E aí a gente se fortalece juntas, né? Um grupo de mulheres, a gente fica junto ali, fortalece a nossa fé, fortalece, estuda juntas, medita juntas, ora umas pelas outras. E quero estar convidando vocês para fazer parte desse grupo agora que começa dia 15. Ele tem um investimento financeiro de R$ 450. E para quem fizer a inscrição até o dia 10 vai ter um desconto de 10%. Então, se você tiver interesse em fazer parte desse grupo, me manda um oi aqui no WhatsApp. Acho que todas devem ter meu WhatsApp, né? Para que você me fale e eu mande para você aqui os dados da inscrição, tá bem? E outra coisa, além desse desconto de 10%, tem também um brinde, que é um dos meus livros, o livro Educação Sexual Protetiva, que é um livro que fala sobre sexualidade infantil, como que a gente pode proteger as nossas crianças de abusos, né? Para quem se inscrever até amanhã, tá bem? O livro ganha a pessoa que se inscrever até amanhã. E para quem fizer a inscrição até o dia 10 de janeiro, vai ter um desconto de 10%.
Então é isso, meninas. Deixo o convite para vocês. Também quero agradecer bastante a presença de vocês aqui, né, que tiraram esse tempinho para estarmos juntas aqui pensando nos benefícios da meditação para a nossa vida espiritual, para a nossa vida emocional também, né? São tantos os benefícios que a gente pode desfrutar dessa prática de meditação, né? Sem ser num contexto místico, mágico, esotérico, mas num contexto cristão, que a gente possa unir as práticas de meditação com a nossa fé. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E a gente ainda, ixi, o tempo aqui ficou bem curtinho, né? Porque eu achei que a gente teria 2 horas e a gente está com pouquíssimo tempo, então não vai ter nem como abrir aqui para as perguntas. Eu vou só interromper aqui a gravação